Você já parou para pensar que o normal para nós pode ser completamente bizarro para uma outra cultura? Prepare-se, porque hoje vamos explorar tradições que vão te deixar de queixo caído. Teremos algumas tradições que parecerão divertidas, mas apresentaremos outras que irão ser verdadeiramente assustadoras, como a dança dos mortos. Independente da tradição, todas têm algo em comum. Mostram como o mundo é incrível e diverso. Se prepare e embarque conosco nessa viagem. Nossa primeira parada acontecerá no Canadá, mais precisamente no meio dos bares rústicos do país. Nessa localidade você poderá se deparar com o Sourdough Cocktail. Sabe o que isso significa? A bebida levará um dedo humano mumificado. Sim, é isso mesmo. Tudo vai começar em 1920, diz a lenda, que naquela época, Louis e Otto Lincoln se viram no meio de uma tempestade de neve bastante forte. O primeiro irmão acabou ficando com o pé preso em um pedaço de gelo, o que congelou o membro. Voltando para a cabana de onde haviam saído, os irmãos notaram que o pé de Louis estava em condições complicadas. Para prevenir a gangrena, Otto decidiu usar seu machado para cortar o dedão do pé de seu irmão, colocando-o dentro de uma jarra de álcool para celebrar o evento. Reza a lenda local que, em 1973, o capitão Dick Stevenson encontrou a jarra e o dedo do pé em uma cabana remota em Dawson City. Ele teve a ideia de criar o Sourdough Cocktail Club, um clube exclusivo para corajosos. Para ser admitido na sociedade, os membros em potencial deveriam beber o lendário coquetel de dedão. No entanto, é preciso seguir uma única regra. A pessoa pode beber o líquido rápido ou devagar, mas precisa encostar seus lábios no dedão, afirma o manual. Você teria coragem o suficiente para essa bebida? Você sabia que todos os anos, atletas se reúnem em Derbyshire, no interior da Inglaterra, para uma disputa curiosa, o Campeonato Mundial de Luta de Dedão. Essa é uma disputa de queda de braço, mas o detalhe é que são disputados com o dedão dos pés. A competição foi criada em meados dos anos 1970 e vem sendo realizada desde então. No campeonato, os lutadores têm seus pés inspecionados por um podólogo antes de serem liberados para a disputa. Após a aprovação, as lutas são realizadas em 3 rounds. Mas fica a pergunta: como saber se você tem um dedão campeão? Segundo um dos juízes da competição, afirma que para se vencer a luta, é necessário ter um dedão grande. Quanto maior, mais músculos você tem na perna. Um dos grandes campeões é Alan Nash. Ele já foi declarado campeão entre os homens por 14 vezes. Agora vamos para a ilha africana de Madagascar. E lá acontecerá algo no mínimo assustador. Existe uma tradição na ilha em que corpos são exumados por parentes dos mortos como forma de demonstrar amor e respeito pelos antepassados e transformar a dor da perda em alegria. Conhecido como o Famadihana, algo como virada dos ossos, essa tradição é comemorada a cada 5 ou 7 anos e funciona como uma espécie de reunião de família entre os vivos e os mortos. Para algumas tradições ou países, pode parecer assustador, mas o objetivo é dançar com os mortos, cujos restos são enrolados em mortalhas, num ritual acompanhado de músicas tradicionais do país. Para isso, os familiares pedem a ajuda de pedreiros, que desmontam os túmulos para retirar os corpos da terra. Essa tradição existe há séculos. Segundo especialistas na cultura local, a ideia de se reunir com os corpos dos mortos é uma forma de compreender a finitude humana e de lidar com o luto. Voltando para a Europa, mais precisamente na Espanha, conheceremos a festa de San Fermín, ou mais popularmente conhecida como touradas. San Fermín é celebrado na Espanha todo dia 7 de julho, e a partir daí começa a primeira corrida de touros das festas de Pamplona, o Sanfermines. Trata-se de uma festa que atrai centenas de milhares de pessoas e que tem uma importância internacional. A Sanfermines é uma festa que se realiza anualmente em Pamplona, Espanha. Começa ao meio-dia de 6 de julho e termina à meia-noite de 14. No dia 6 de julho é feita a oferenda ao santo e a festa começa com o tradicional chupinazo, fogo de artifício. Durante os dias seguintes, até 14 de julho, realiza-se uma corrida de touros às 8 horas da manhã.
Um grupo de touros e novilhos é lançado por um circuito fechado com uma vedação dentro da cidade de Pamplona que termina na Praça de Touros. Tanto os habitantes locais como os turistas participam neste evento em que correm à frente dos touros. Teria coragem de participar dessa tradicional festa espanhola? E o famoso Festival do Queijo? Considerado um dos eventos esportivos mais estranhos do mundo, o Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake é uma corrida insana colina abaixo atrás de um queijo que desce rolando em alta velocidade. A cada mês de maio, milhares de pessoas se reúnem em torno da colina de Cooper, no sudoeste da Inglaterra, em uma região conhecida como Gloucestershire, por conta desse esporte bizarro. Por mais bela que possa ser a colina, não é ela que atrai turistas de todo o mundo, e sim os atletas que tentam conquistá-la. Competidores loucos vão atrás de um queijo redondo. Essa tradição remonta várias centenas de anos, o que faz a corrida ser um evento mundialmente famoso. O legado não tem uma origem conclusiva, mas muitos atestam que ele se originou durante o início de 1800 para celebrar a virada do inverno e um novo ciclo de colheitas. Certamente você já deve ter visto essa tradição na TV. O que acha desse que é considerado na Inglaterra um esporte? Deixe nos comentários. Na Índia, é tradição assim que uma criança nasce fazer seu mapa astral, e esse mapa é guardado como um documento. Diante dessa cultura, antes de se realizar um casamento, o sacerdote compara os horóscopos do homem e da mulher para saber se a união será ou não promissora. E segundo o horóscopo, as pessoas que estão sob forte influência do planeta Marte não estão aptas para um casamento feliz, e são chamadas de Manglik. Ou seja, Manglik é uma pessoa com uma conjunção astral perigosa que trará má sorte para quem se casar com ela e que pode até afetar negativamente a saúde do cônjuge. Na Índia, ser Manglik é um desgosto para a família, principalmente quando se é mulher, pois ela será mal vista e enfrentará mais dificuldades para encontrar alguém e se relacionar. Mas, caso o homem também seja um Manglik, não há problema, pois as forças se equilibrarão e não haverá riscos para nenhum dos dois. Caso apenas a mulher seja Manglik, o sacerdote deverá realizar uma cerimônia de casamento entre ela e um vegetal, animal ou algum outro elemento da natureza para que a maldição de Marte seja passada para ele. Se tratando de uma árvore, após a cerimônia, ela deverá ser cortada e queimada. Tendo então a maldição já atuado sobre aquele primeiro noivo, elemento da natureza, a mulher poderá se casar com um humano. Uma das curiosidades é que os homens Manglik não precisam realizar nenhum ritual, pois na cultura indiana, acredita-se que somente a esposa pode influenciar a saúde e o destino do seu cônjuge. Será que soou machista essa tradição? Agora no Japão, existe uma competição nacional de guerras de travesseiros. Realizada em fevereiro em Shizuoka, a modalidade mistura alguns elementos da guerra de travesseiro, com o jogo queimada e xadrez. Nessa competição, os participantes devem ficar em lados opostos, se defender e atacar, mas sem combate corpo a corpo. Só que em vez da bola, eles usam travesseiros. Vale ressaltar que esse travesseiro foi padronizado propriamente para o esporte em questão. Ele foi especialmente preparado para ser arremessado. Em seu interior não tem matéria rígida, como plástico. Tem um peso ideal para chegar a distâncias maiores e possui em seu conteúdo látex picado. Existe até uma regulamentação para o travesseiro que recebe o nome de All Japan Pillow Fighting Association. A regra da competição consiste em cada time conter 5 pessoas que podem ficar dentro da área demarcada. O uniforme é o traje tradicional do verão yukata. Uma pessoa é o capitão e outra o libero responsável por usar um futon e tentar barrar os ataques e atrapalhar a visão. 2 pessoas extras são responsáveis por ficar ao fundo e jogar os travesseiros de volta à área demarcada. A área é de 20 tatames. Todos começam deitados sob um futon e ficam atentos ao som de um apito para levantarem e começarem a jogar. Parece um esporte hilário, mas pelo visto, os orientais japoneses levam essa brincadeira mais a sério do que imaginamos. E então, qual dessas tradições você achou a mais estranha? Ou quem sabe até a mais legal? A assustadora dança dos mortos de Madagascar
Ou seria a hilária guerra de travesseiros do Japão? Temos ainda a arriscada aventura na Espanha da festa de San Fermín, ou até mesmo a corrida do queijo que chega a deixar alguns feridos. Diante de apenas algumas tradições trazidas no nosso vídeo, o que fica claro é que a diversidade cultural é incrível e que cada tradição tem seu significado especial. Se você curtiu essa viagem, deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo qual lugar você gostaria de conhecer. Até a próxima!